Bom, nessa aula nós vamos continuar falando sobre o loop for, assim como a gente parou na última aula. Então, vamos só fazer uma revisão sobre o que a gente falou. A gente falou que a sintaxe de um loop for, ela envolvia uma variável i, chamada variável de controle, ela que designava e controlava o fluxo de execução desse nosso loop, né? Quantas vezes ele vai ser executado, e ela controla isso através de uma sequência de valores que ela vai assumindo, e para gerar essa sequência a gente utilizava a função, na verdade, o método construtor range, que cria uma sequência, e aí a gente via que tinha como fazer só com stop, né? Só com ponto e parada, só com o start stop ou com o start stop step. Então, tinha várias formas. Eu vou colocar aqui um valor, como a gente está vendo aqui no nosso exemplo aqui no lado direito. E essa sequência a gente viu que esse range 5 era igual a essa sequência aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente viu isso aqui, sem o 5, né? Sem o 5. A gente viu que o range 5 assumiria esses valores aqui sem o último valor 5, né? Então, porque o Python começa a contar do zero e termina um valor antes do stop do meu range. E aí o i iria assumir esses valores em cada iteração do nosso loop. Iteração seria cada execução, né, desse bloco de código que a gente falou, que era o bloco que fica repetindo. Esse fluxo a gente chama de iteração. Quem não conhecia esse nome, agora conhece que isso aqui, cada volta que o nosso loop dá, se chama iteração. Então, se eu pedisse para printar i, você ia ver os valores que ia assumir em cada loop, né? Que era justamente o 0, 1, 2, 3, 4. Beleza. Então, isso aqui foi o que a gente viu na aula passada. Trabalhamos com outras formas de colocar esse range e como aproveitar essa variável de controle na execução do nosso bloco de código, como lá no exemplo do fatorial. Então, aqui a gente vai falar sobre outra coisa. A gente vai falar sobre nested for loops. Tá? Essa palavra em inglês, essa frase em inglês, nested for loops. Nested vem do inglês aninhados. Então, isso aqui significa loops for aninhados, que é nada mais nada menos do que um loop for dentro de outro loop for dentro de outro loop for. Infinitamente quantidade de loops for a gente pode ter um dentro do outro. Então, primeiro vamos entender, assim como a gente fez aqui, como que funciona, como que as variáveis de controle desse loop for elas variam. Então, eu vou criar um for i em range 5, a gente já sabe como ele funciona. E dentro desse for eu vou criar outro for, agora com outra variável que eu vou chamar de j, também variando em um range 5. E aí eu vou pedir para ele printar i e j. Tá? Ele vai printar o valor de i, vai dar um espaço e vai printar o valor de j. Vamos ver o que é que acontece aqui. Esse i ele vai assumir no primeiro loop o valor 0. E aí eu vou entrar aqui nessa estrutura, que é esse bloco de código está dentro desse loop for. E aí o meu j vai assumir o meu valor 0 também, porque ele também está em um range 5. E aí eu vou printar 0 e 0. E aí ele volta e o i assume um valor 1? Não. Ele vai ficar executando esse loop for. Ele só vai fazer o i assumir o próximo valor quando todo esse loop for encerrar sua execução, ou seja, ser executado 5 vezes. Não é isso? Então, se você executar isso aqui, você vai ver que ele vai printar. Nessa coluna tem os valores do i, né? Já que eu printei i ao lado do j. Então, o i foi 0 e o j assumiu 0, 1, 2, 3, 4, que é toda a execução desse meu loop for aqui. E aí, só depois que eu finalizei a execução desse loop for aqui dentro, que ele assumiu todos os valores possíveis, é que ele finalizou sua execução e aí eu voltei para passar o próximo passo, né, o próximo loop desse loop maior aqui, né? O i assumiu agora o valor 1 e mais uma vez, com o valor 1, ele foi executado 5 vezes a cada loop que o j foi assumindo valores. 0, 1, 2, 3, 4, aí passou a ser 2 o i, aí 0, 1, 2, 3, 4 com o i igual a 2, né? E aqui 0, 1, 2, 3, 4 com o i igual a 3, 0, 1, 2, 3, 4 com o i igual a 4. Então, isso aqui é um nested for loops, então é um loop for aninhado, então eu tenho um loop for dentro de outro loop for.
Então, a regra geral que a gente tem que entender da execução desse loop é que o i só vai passar para o próximo valor quando todo esse for finalizar sua execução. Então, isso é o principal, que é o que a gente ressaltou aqui. Então, o j assumiu 0, 1, 2, 3, 4, 5, que são os valores desse range, que é esses valores aqui. E só quando ele assumiu 4, que ele voltaria para o 0, essa estrutura aqui finalizou sua execução. Então, se eu seguir o procedural, né, dessas linhas, ele executou tudo isso, então ele executou todo o bloco de código dentro desse loop for. E quando isso acontece, ele faz com que o meu loop for maior passe para a próxima iteração, que é o i assumir o valor 1. E aí, isso aqui executa 5 vezes, depois de finalizar, o i passa para a próxima iteração. Assim seria se eu pegasse essa estrutura, então estou usando aqui o shell, então vou ter que copiar e colar, né, que eu não posso editar ali. Assim seria se eu colocasse aqui mais um loop for k in range 5, por exemplo. Pedisse para ele printar ijk agora. O que ia acontecer? Opa, faltou eu dar ali um recuo, né? Olha, erro de sintaxe. Syntax error. Ele esperava aqui uma indentação, né? Que a gente falou que é eu apertar o tab aqui, né? Para ele ficar aqui dentro desse loop for. Então, beleza. Aí você vai ver que ele vai executar várias linhas. Então, o que acontece, né? Aqui já fica mais complexo, porque esse aqui vai usar o 0, esse aqui vai ser 0. Aí aqui eu vou executar até o 4. E aí esse aqui vai depois executar até o 4, para só aí o próximo loop for passar a ser 1, e aí sucessivamente. Então, você pode testar isso aí no seu shell e aí parar com mais calma para observar esses números todos aqui e entender como é que isso funciona, mas é a mesma lógica desse aqui, desse de cima, só que maior. Beleza. Então vamos fazer um exemplo. Então essa aplicação aqui eu aproveitei também para fechar e abrir o shell. Bom, essa aplicação é o seguinte, a gente deve fazer um programa que deve imprimir a tabela da Mega Sena. Então, quando a pessoa vai marcar lá o jogo da Mega Sena, acho que todo mundo já deve ter visto alguma vez, tem lá uma matriz, né? Como se fosse uma matriz de 1 a 60, que é justamente esses valores aqui. Temos várias colunas de 1 até 60. Então, eu preciso que o Python me imprima essa linha aqui, depois imprima essa e forme essa tabelinha, né? Então vamos tentar entender o que é que matematicamente está por trás dessa tabela. Então, daqui essa primeira linha é muito fácil de imprimir, né? Ela é uma linha que vai de 1 até 10. 1 até 10 é nada mais nada menos do que um range de 1 a 11, não é isso? Que eu posso imprimir da seguinte forma. Como não vai ser o nosso programa, eu vou usar aqui o shell, né, só para explicar isso. Eu poderia imprimir isso aqui fazendo o i variar nesse range e imprimir o i várias vezes, né? Só que se eu só executar isso aqui, o que é que vai acontecer? Ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em formato de coluna. A gente viu naquela aula sobre a função print, vou digitar aqui help print, que a gente tinha aquele argumento end, que era o que se acrescentava ao final de cada execução do meu print. Então, eu executei aqui um print, que eu printei um 1, e aí, por padrão, o end é esse string aqui, que é um contrabarra, ou um barra ao contrário n, que a gente viu que isso aqui significava pular uma linha, né? Então, pode ver que eu executo esse print, e aí eu pulo uma linha, e aí o próximo print será executado uma linha abaixo, e assim sucessivamente, né? Tranquilo. Então, se eu quiser fazer essa mesma execução aqui, só que numa filinha, como deve acontecer aqui, eu preciso trocar esse argumento end para ser um espaço vazio, por exemplo. E aí ele executa assim, né? Com um espaço vazio entre as execuções do print. Então, imprimir essa primeira linha é tranquilo. Então é só isso aqui, é um i indo de 1 até 10 e printar o i. Isso aqui não tem mistério nenhum. Bom, agora como que eu posso fazer o Python agora printar a próxima linha embaixo de uma forma eficiente, né? Porque eu poderia fazer um outro range e fazer um outro for com um range que vai de 11 a 21. Aqui fazer outro for com um range que vai de 21 a 31, não é isso? Fazer 6 loops for, printar 6 linhas
e massa. Só que seriam 6 loop fors para uma operação, então seriam 6 estruturas de repetição que não são necessárias, então vamos pensar na eficiência de código sempre, embora aqui não vá fazer diferença, porque o nosso programa é muito simples, mas vamos pensar em eficiência de código. Então, nós vamos usar aqui justamente o que a gente falou sobre nested loops for. Como que a gente vai fazer isso? Então, vamos primeiro pensar matematicamente aqui, talvez esse pensamento não venha de cara, mas com a prática ele vem. Então, talvez você não entenda agora, mas quando eu escrever o código, talvez vai ficar bem mais nítido. A gente já viu como imprime a primeira linha, só que se você parar para observar, quando eu pular para a segunda linha, esse 11 é nada mais do que o 1 mais 10, né? O 12 é o 2 mais 10, não é isso? Se eu considerar que essa primeira linha aqui é uma linha com índice 0, por exemplo, essa linha aqui eu vou chamar de linha 0. Vocês vão entender. Essa linha é a linha de índice 1. Essa linha é a linha de índice 2. E aí eu estou fazendo uma contagem bem pythoniana, né? Que é uma contagem começando do 0. Se eu interpretar assim, você pode observar que esse 11 nada mais é do que o 1 mais 1 vezes 10, né? O 21 é 1 mais 2 vezes 10. Não é isso? O 31 é 1 mais 3 vezes 10. Não é isso? Assim sucessivamente. E o 1, primeiro 1 que a gente fez lá, é 1 mais 0 vezes 10. Se eu tentar escrever dessa mesma forma. Então, se eu padronizar isso aqui, eu estou vendo que sempre eu posso escrever o número que eu tiver aqui com o seguinte formato. O formato é um número que está aqui nessa primeira linha, ou seja, se eu for pular para escrever o 12, nessa mesma raciocínio, seria 2 mais 1 vezes 10, né? Então, posso sempre escrever isso aqui como sendo o número que está na primeira linha e na mesma coluna dele, que aí eu estou usando a variável i, né, para escrevê-lo, então eu vou chamar de i, mais um número que vai de 0, porque se eu continuar aqui, em vez do 12, fazer 41, que vai ser 1, 4, e o 51 vai ser 1 mais 5 vezes 10, eu vejo que eu fui aqui para percorrer toda essa coluna de 0 até 5, que é os números que eu numerei aqui. Eu vou chamar esse número de j vezes um 10, não é isso? Todo número aqui eu posso escrever dessa forma. O 24 é nada mais nada menos do que o 4, que vai ser o i, mais o j, que é o número da coluna que ele está, 2 vezes 10. Beleza. Então, esse j, ele varia de 0 até 5. Então, eu poderia construir esse j, os valores desse j, assumindo os valores de um range que vai até 6, né? Um range 6, que é o range 6, é essa sequência, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não é isso? Então, eu tenho duas variáveis assumindo vários valores em uma sequência. Então, tem o i, que assume valores nessa sequência range, tem o j, que vai assumir valores nessa sequência range. Então, eu tenho um loop for dentro de outro. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu vou criar um for j em range 6. Vou criar dentro dele um for i em range 11, que a gente já fez. E eu vou pedir para printar, em vez de printar só o i, eu vou printar essa expressão, i mais j vezes 10, que é o que eu quero fazer, né? Nada mais do que isso. E pedir que o end seja um espaço vazio. Então, o que é que isso aqui vai fazer? Primeiro loop, o j vai assumir o valor 0. E aí eu entrei aqui nesse loop for. O i vai assumir o valor 1. Aqui vai ser 1 mais 0 vezes 10. E eu vou printar 1. E aí aqui o i vai até o 10, né? Vai printar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque o j sempre vai ser 0 e vai estar anulando essa multiplicação. Finalizei indo até 10. Então, quebrei aqui esse loop for, voltei para cá, o j agora assumiu o valor 1. Sendo 1, o i vai voltar tudo de novo, vai assumir 1. Aqui vai ser 1 mais 1 vezes 10, que vai dar 11. Beleza, agora o i assume 2.
vai ser 2 mais o j vai continuar sendo 1 vezes 10, que dá 12. Então, ele vai printar até o final dessa linha, e aí o j vai assumir 2, e aí vai printar tudo, o j vai assumir 3, vai printar tudo e vai dar certo, né? Beleza, só que como eu setei esse argumento para ser um espaço, quando ele terminar essa sequência aqui, ele vai continuar escrevendo esse 11 na mesma linha. Então eu preciso que sempre quando ele finalizar de escrever uma linha toda, que é, ou seja, ele finalizar esse loop for, ele pule uma linha. Então eu vou fazer isso fora desse loop for, pedir para ele printar um pule uma linha, que é nada mais do que um barra ao contrário n, né? Então, quando ele finalizou esse loop for, então finalizei de escrever toda a minha linha. Aí eu pulo uma linha. E aí o j assume o próximo valor, escrevo a linha toda, terminei, pulo uma linha e escrevo a próxima. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Então tem que ser essa nossa aplicação 13, Mega Sena. Beleza. Então rodei aqui, ele printou, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 30, até 60. Beleza? Utilizando o nosso Nested For Loops. Beleza? Então vamos aplicar mais uma. Agora vai ser uma mais difícil. Isso é uma questão do IME, da USP. Seguinte, então, deixa eu ajeitar aqui a formatação, que tem algumas coisas que não estão aparecendo, pelo jeito. Beleza, então, é o seguinte. Dados dois números naturais mn, então eu tenho dois números mn, eu quero determinar entre todos os pares de números naturais possíveis, x e y, tais que x seja menor que m e y menor que n, um par para o qual o valor dessa expressão, substituindo esse x e y, seja máximo e calcular também esse máximo. Beleza, parece confuso, né? Então, se você não tiver entendido, pausa o vídeo e lê novamente, que eu acho que você vai conseguir entender. Então, o que acontece aqui? Primeira frase que a gente tem que entender é essa aqui, né? Eu tenho dois números naturais mn que eu vou receber. Então, acima de tudo, eu tenho que receber m, que é um inteiro, input, digite o número m, e o n, que é um inteiro, input, digite o número n. Né? Beleza, então ele vai digitar esses dois números, e aí eu tenho que gerar todos os pares x e y possíveis, tais que x é menor que m e y é menor que n. Então, para eu gerar todos esses pares, é só usar dois loops for, né? Então, primeiro, o x vai percorrer um range m, né? Ele vai percorrer todos os valores naturais, ou seja, ele vai de 0 até um número antes de m, né? Já que ele tem que ser menor que m, não menor ou igual. E, ao mesmo tempo, o y vai percorrer os valores até n, né? De 0 até n. E aí, eu vou formar com isso sempre, se eu pedisse aqui um print x, y, como a gente fez nos outros casos, e finalizar aqui esse programa aqui. Então, eu vou salvar só para a gente executar. Já vou salvar com o nome aplicação 14, que é máximo da funcal. Se eu disser o número m como 3 e o n como 2, então o x aqui assumiu 0, 1, 2, né? Foi de 0 até um número antes do 3, né? Já que ele tem que ser menor que o 3. E o n só assumiu 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né? O y, quer dizer, só assumiu 0 e 1, porque eu limitei pelo n o 2, né? Então é isso, beleza? Com essa estrutura eu consigo fazer o x e y assumir sempre esses pares certinho. Beleza. E aí, para todo par que eu gerar, eu vou substituir ele nessa função e vou obter o valor dessa expressão. E aí, eu quero o par para o qual esse valor dessa expressão assuma o maior valor. Beleza? Então, eu vou criar aqui fora algumas variáveis. Vou criar a variável xmax, que é o valor x máximo, e vou atribuir a ela o menor valor possível, que é 0, inicialmente. A gente vai fazer isso muito em problemas quando tiver para achar alguma coisa que seja maior.
que é criar aqui fora uma variável chamada x máximo, é o que eu quero, máximo, como sendo a menor possibilidade, que é uma possibilidade que não vai acontecer, para ela não interferir na execução. Então eu chamei o x máximo de 0, y máximo de 0, e eu vou chamar o e máximo, que é o valor da expressão máximo, também de 0. Essa sintaxe ela pode ser simplificada se eu quiser, não quiser escrever 3 linhas, escrever assim: x máximo recebe y máximo, que recebe e máximo, que recebe 0. Então, com isso, todas as 3 variáveis receberão 0, que ele vai executar. Essa recebe 0, essa vai receber essa, que recebeu 0, e essa vai receber essa, que recebeu essa, que recebeu 0. Beleza? Mesma coisa. E aí, ó, para cada vez, cada execução, eu vou executar o valor dessa expressão aqui, certo? E aí o que acontece? Eu vou executar expressão, vou chamar de exp, como sendo x vezes y, menos x ao quadrado, que é a expressão, mais y. Não é isso? E aí aqui eu salvei o valor dessa expressão. Beleza. Aí, se exp, que é a expressão que eu acabei de calcular, com o x e y que eu estou aqui obtendo pelas iterações, for maior que o e máximo, o que vai ter que acontecer? Eu vou ter que armazenar o x que está corrente aqui na variável x máximo, porque afinal, se o valor da expressão que eu calculei com ele foi maior que a expressão máxima, então ele faz parte do par x e y que está gerando o valor máximo dessa expressão, né? A mesma coisa eu tenho que fazer com a variável y máximo, e a mesma coisa com a expressão máxima, também tem que armazenar o valor de exp, né? Beleza, ele só vai fazer isso se essa condição for verdadeira, afinal isso aqui é um if, né? Estrutura de decisão. Se não for, ele finaliza isso aqui, o y assume o próximo valor no meu range, aí ele vai armazenar o valor da expressão de novo e fazer isso aqui. Bom, eu poderia simplificar esse programa se eu quisesse, fazendo o seguinte. Em vez de eu criar uma variável exp, eu já botaria o valor da expressão aqui dentro do if, né? E aí ele ia calcular o valor da expressão dentro do if e dizer, ó, se esse valor for maior que é máximo, para o x e y que eu estou, armazene o x aqui em x máximo, o y em y máximo, e aqui em e máximo eu armazeno o valor da expressão, né? Que eu estou fazendo aqui. Beleza, né? Então ele vai fazer isso para todos os valores aqui e vai me retornar, eu tenho, fora de todos os loops for, claro, ele vai ter que printar o par que maximiza a expressão aí porcentagem i, aí lembre, porcentagem x e y, né? Então x vai entrar aqui e o y vai entrar aqui. E aí depois eu printo o valor da expressão e aí aqui eu posso nem usar, né, aquela estrutura, eu posso botar aqui isso aqui, né? Enfim, não precisa criar um porcentagem i aqui no final, se com essa expressão aqui mais fácil eu já consigo fazer a mesma coisa, né? Como a gente viu antes. Então vamos rodar. Eu vou botar 3, 2. E aí o par que maximiza a expressão é 2, 1. E o valor da expressão é 1. Beleza. Vamos ver se isso é verdade. Vamos só calcular o valor dessa expressão. Então 2 vezes 1 menos 2 ao quadrado mais 1. Isso aqui dá menos 1. Então tem algo funcionando errado, né? Ah, claro. Eu pedi para ele printar o x e y, não o x máximo, né? Então, o valor máximo aqui é x máximo e y máximo. Beleza. Então agora quando eu rodar, deve funcionar. Então vamos botar 3, 2. Agora sim, o valor que maximiza é 0, 1. Vamos testar. 0 vezes 1 menos 0 ao quadrado, que vai dar 1, né? Mais 1 vai dar 1, né? Poderia executar também isso aqui, vamos dar mais trabalho. 10, 15. Ele vai procurar também 7, 14, 63. Beleza? Então, massa.
Resolvemos um erro aqui no meio do programa, lembrando que eu falei, programar também é resolver erros, então estamos em casa. Então essas são as aplicações dessa aula. Na próxima aula a gente vai começar a falar sobre os loops while. Então aqui a gente finaliza com o loop for. E aí, quando a gente terminar o loop while e terminar também outro assunto que a gente vai falar aqui dentro ainda, a gente faz aquela aula extra de aplicações e aí a gente trabalha mais sobre o loop for, beleza? Então até lá!